Bom, tô aqui de novo. Agora já é outro dia. Eu acho que uma resenha literária é feita assim mesmo. A gente começa num dia, dá continuidade no outro, porque o nosso roteiro acaba sendo estruturado dentro de uma série de estudos, né, dos nossos estudos. Então tá aqui o meu triste fim. E aí eu quero retomar aqui com vocês, né, um artigo que eu tava lendo, o do Silvano Santiago. Vale muito, muito a pena esse artigo aqui. E aí eu queria mostrar para vocês, né, que eu, como uma professorinha muito moderna, tinha ido até a inteligência artificial para elaborar um roteiro, uma ideia de roteiro. Já fiz umas anotações aqui de coisas que eu já tenho comentado aí pelo vídeo. E isso aqui é mais para mostrar para vocês, assim, ó, que mesmo com a ajuda da inteligência artificial, na verdade, eu acho que o que vai contar mesmo é como a gente se sente à vontade para estruturar a nossa fala, a nossa resenha, né? Então, assim, a inteligência artificial me deu uma ideia interessante, mas eu não estava me sentindo à vontade para começar. Olha aqui a instrução de tempo, ó, 10 minutos. Eu não me enxergo fazendo um vídeo de 10 minutos. Pode ser que, né, algum dia eu consiga. Pode ser que algum dia eu consiga, né? É aquela coisa do meme. Primeiro você começa, depois você melhora. Tô começando e, na real, eu achei bem mais interessante a estrutura do artigo do professor do que a estrutura da inteligência artificial. Então, é por aí mesmo que eu organizei as minhas ideias. E aí, aqui, eu trouxe também, de referência para vocês, esse artigo escrito por essas duas autoras, né? O que esse artigo aqui me chamou a atenção e eu achei interessante é justamente o tema da violência. Então, elas vão trazer essa ideia, né, com um viés filosófico e psicanalítico. Elas vão trazer a psicanálise, essa tríade da psicanálise do Jacques Lacan, simbólico, o imaginário e o real. E aí elas vão fazendo essa análise, elas vão comentando a partir do Zizek o que seria essa violência, quais são os tipos de violência. E aí eu achei interessante, porque Quaresma sofre um tipo de violência, sofre violências, né? E não é um tipo de violência, ele sofre violência 3 vezes. E isso também o professor aqui, o Santiago, ele traz esse ponto da violência. Ele diz que o Quaresma, ele é violentado. E essa questão da violência aqui é que eu quero ressaltar nessa próxima parte da resenha, que seria basicamente sobre a terceira parte do livro. A terceira parte do livro é um conjunto de cenas, é um desenlace das coisas que vem acontecendo na vida do Quaresma. Todo aquele encanto que ele tinha pelo Floriano Peixoto vai se desfazendo, o encanto que ele tinha pelaquela política que ele estava idealizando vai se desfazendo, ou vai tomando outras cores, outras nuances, em que ele vai percebendo que tem coisas equivocadas. Eu acho que aqui ele começa a perceber a violência que ele e que todos os brasileiros estão sofrendo. Mas, como a gente já é adiantado desde o início pelo título do livro, é tarde demais. Não dá tempo de voltar atrás. Principalmente porque ele é punido. Nós já falamos no intelectual dissidente, então ele é punido por pensar diferente. E esse artigo aqui, que eu comentei para vocês, sobre a violência, elucida a gente justamente em relação a esse tema. Eu acho incrível como o Lima Barreto ele já estava trazendo o tema da violência dessa forma. E ele é um sujeito assim que eu posso, dentro de uma certa comparação, eu posso dizer que ele foi muito melhor que Machado de Assis, nesse sentido, porque ele trouxe para dentro da literatura aqueles sujeitos que estavam fora dela o tempo inteiro. Os sujeitos do subúrbio, os sujeitos que pensam diferente, as pessoas que estão lá trabalhando para o governo, trabalhando para o Estado e que, da pior maneira possível, é sequestrada, ela é tirada do direito
de ter o que é básico, que quando se tem um governo truculento à base de violência, aquilo que ele está tirando da população é, acima de tudo, ou à frente de qualquer coisa, a liberdade. E a gente vê que o Policarpo Quaresma acaba, no fundo, essas batalhas que ele trava, acabam sendo em virtude de liberdade, no sentido de que está sendo tirada a sua liberdade, ou ele está sentindo necessidade de ter liberdade para poder fazer aquilo que ele acredita, mesmo que haja problemas naquilo que ele, na maneira como ele quer fazer. Então, essa terceira parte vai mostrando para a gente as forças dominantes que impedem que essas ideias do Quaresma se concretizem, sejam efetivas. Ele tenta colocar em prática e tem uma série de coisas que acontecem que mostra para ele que existe uma certa inviabilidade dessas coisas acontecerem. E essas forças dominantes são muito bem colocadas aqui. Vou ler alguma dessas forças, né? A força da facilidade com que adotamos o português como língua materna, com que nos desvencilhamos do nosso passado indígena, a força do abandono a que relegamos as nossas terras férteis, a força do autoritarismo centralizado na capital da República, insurgindo contra essas forças dominantes que mantêm o Brasil e os brasileiros submissos, medíocres e inconsequentes, Policarpo atiça a ira dos Júpiteres menores e do grande Júpiter. E nesse sentido é que existe essa repressão. Essa violência, ela está acontecendo a partir do momento em que existe uma revolta da Armada, é uma revolta contra o governo do Marechal Floriano Peixoto, o tipo de resposta que ele dá à população dissidente, ou seja, aquelas pessoas que vão contra, ou que discordam, ou que simplesmente não querem essa definição imposta pelo governo. A resposta do Floriano Peixoto é simplesmente tirania doméstica. E explica o narrador, né, trecho do próprio livro. O bebê portou-se mal, castiga-se. Levada a coisa ao grande, o portar-se mal era fazer-lhe oposição, ter opiniões contrárias às suas, e o castigo não era mais palmadas, sim, porém, prisão e morte. Então, o narrador deixa muito claro aqui pra gente o quanto que essa tirania doméstica era o único pensamento, a única forma que o Floriano Peixoto conhecia e sabia fazer governo. Porque até tem um trecho aqui do livro que o narrador diz assim pra gente, ó. A sua concepção de governo não era o despotismo, nem a democracia, nem a aristocracia. Era a de uma tirania doméstica. Por que ele tem uma visão infantil? Porque ele não sabia governar. Além de não saber, ele não tinha estudo, ele não tinha interesse em fazer. Tanto que a descrição física, a descrição dessa personagem do Floriano Peixoto é horrível. Então o narrador descreve. Era vulgar e desoladora a imagem dele, né? Aquilo que o narrador está descrevendo pra gente parece que é o pensamento do Quaresma. O narrador diz assim: Quaresma pôde então ver melhor a fisionomia do homem que ia enfeixar em suas mãos, durante quase um ano, tão fortes poderes de imperador romano, pairando sobre tudo, limitando tudo, sem encontrar obstáculo algum aos seus caprichos, às suas fraquezas e vontades, nem nas leis, nem nos costumes, nem na piedade universal e humana. E aí também a gente tem uma das cenas que são uma das cenas mais belas do romance e ao mesmo tempo me parece assim, deve ser uma das cenas mais icônicas. Porque é a cena em que ele consegue se aproximar do Floriano Peixoto de uma maneira a ponto de conseguir conversar com ele sobre esses planos, esses projetos que o Quaresma tem. O narrador vai mostrar para nós que o Floriano Peixoto não está nem aí. Ele não quer reformar o Brasil, ele não quer melhorar o país, ele não quer gerar trabalho, renda. O importante é estar no poder, é vencer os adversários, é ganhar as guerras, as batalhas, enfim, ele não está preocupado com a evolução do país e do povo brasileiro. E a descrição do Floriano Peixoto
continua, sabe, nas páginas seguintes, assim, o narrador faz uma análise do Floriano Peixoto e diz assim, ele é preguiçoso, é percebível uma indolência e um desamor às obrigações dos seus cargos. É um sujeito que ele está ali, mas ele não tem nenhum sentimento de compromisso com aquilo que ele está fazendo, com as pessoas que servem a ele ou que esperam do governo dele alguma melhora das suas vidas. No capítulo 2, que é justamente o momento em que ele conversa, né? E aí o Quaresma acreditava, vê Vossa Excelência, como é fácil erguer este país, desde que se cortem todos aqueles empecilhos que eu apontei no memorial que Vossa Excelência teve a bondade de ler. Desde que se corrijam os erros de uma legislação defeituosa e inadaptável às condições do país, Vossa Excelência verá que tudo isso muda, que em vez de tributários ficaremos com a nossa independência feita. Se Vossa Excelência quisesse, e assim, a proporção, né, que o Quaresma falava, ele ficava entusiasmado, mas o Floriano Peixoto ficava cada vez mais irritado, incomodado com a presença do Quaresma. Floriano Peixoto não acreditava naquilo. E essa descrição constante do lugar, o narrador vai descrevendo o lugar na medida em que eles vão caminhando. Ele descreve o luar. A sensação que eu tenho é que é como se ele quisesse gerar uma atmosfera de sonho, de fantasia, quase uma atmosfera de delírio, quase assim como nos moldes da estética simbolista, que é muito marcada por isso, por esse sonho, pelo devaneio, pela imaginação. Como se aquilo ali, aquela cena, aquele momento também não pudesse ser real e nem pudesse gerar algo real. Como se aquilo ali fosse algo que fosse ficar apenas no sonho. É algo onírico, sabe? Essa coisa meio simbolista, assim. E ele descreve a lua, sabe? Dá aquela sensação de alvo, de claro, de branco, de uma coisa meio opalescente, que ele usa esse termo. Mas é essa sensação, assim, da fantasia e do sonho, e quase como um delírio, que o Quaresma está falando com o Floriano Peixoto, e ele vira para o Quaresma e diz, você, Quaresma, é um visionário. E talvez o Floriano Peixoto até achasse que o Quaresma fosse um visionário. Só que está atrapalhando, entende? É uma pedra no sapato, que precisa ser retirado, removido. E é isso que ele faz com o Quaresma. E aí a gente vai assistindo, a gente vai vendo essas outras violências que o Quaresma vai sofrendo. E a partir desse momento, praticamente, o Quaresma sofre outra violência, né? Outro gesto de marginalização. Então ele já sofreu a violência do manicômio, ele já sofreu a violência das regras municipais manipuláveis, lá no Sítio do Sossego, e agora ele está sofrendo a violência do sistema carcerário. A terceira e última forma de violência, de marginalização, vem do poder central, dessa fórmula sui generis que o Marechal de Ferro encontrou para governar o país, que é a tirania doméstica. O narrador, ele resgata para nós a epígrafe do livro. Naquela epígrafe está sendo citado o homem de valor e o homem vulgar. O que, na verdade, existe aqui dessa comparação desses dois tipos de homens é que este jogo entre o ideal e o vulgar, entre o fracasso do homem superior e o sucesso do homem vulgar, né, o Santiago aqui explica para nós o que isso significa, o que aquela epígrafe significa, e como que ela dialoga completamente com essas visões antagônicas de política e de postura política. Então, o Policarpo Quaresma seria esse sujeito, né, esse homem superior, que busca agir com justiça, com ética, que busca fazer o certo. E o homem vulgar, que é aquele que simplesmente percebe que precisa fingir, precisa bajular, precisa enganar, para estar dentro da sociedade, para estar no mundo real. É quase como que jogar para nós um ideal do realismo, né? O ideal da narrativa realista, que se entendia, né, que fazendo-se narrativa realista se poderia mostrar a realidade. Porém, a própria realidade, de certa forma, também era idealizada. Aquela realidade que se buscava mostrar tinha traços de idealismo. E é como se a gente estivesse entendendo assim, ó, esse homem vulgar,
ele simplesmente está vendo a realidade nua e crua, ou seja, não existe uma realidade inventada que seja bela. Na verdade, ela é podre como essa parcela da sociedade, que é a parcela que tem poder, que tem gerência sobre a vida das outras pessoas. Então, que esse homem superior, ele fracassa na vida porque ele luta por um ideal, então ele idealiza a realidade, ele idealiza as possibilidades do real, e a realidade que ele pensa é completamente idealizada, ela é inviável. E esse homem vulgar, ele simplesmente não idealiza, ele vê a realidade como é e ele não luta, ele não batalha para mudar essa realidade. Ele simplesmente se insere nela e segue o rumo. E nesse sentido é que esse homem vulgar acaba tendo mais sucesso. Porque é assim, compactuando com as forças dominantes que simplesmente preferem a manutenção do poder, esse homem vulgar encontra, de certa forma, o seu lugar na sociedade. Que é mais ou menos esse tipo de poder, esse tipo de homem vulgar que a gente tem com essas personagens dentro do militarismo ali, né? Então, o almirante, o general, o tenente, coronel, todos esses caras que estão aqui representando essas personagens que têm nome e que muitos deles têm história ali, eles manifestam os seus pensamentos, eles não entendem a necessidade de estudo, de leitura, é por isso que eles julgam e debocham do Quaresma. Então essas personagens caricatas, né, representam essa comunidade que simplesmente vive essa vida de homem vulgar para ter aquilo que precisa, aquilo que quer, o seu interesse dentro de um cargo político, de uma posição política, e deu, é isso que interessa para eles. E, finalmente, a gente tem o triste fim do Policarpo Quaresma. O narrador, ele nos coloca nos olhos do Quaresma, e a gente quase começa a acreditar que é assim que o Quaresma está enxergando o Floriano Peixoto. E o narrador segue. Era vulgar e desoladora. A fisionomia, né? O bigode caído, o lábio inferior pendente e mole, a que se agarrava uma grande mosca, entre aspas. Os traços flácidos e grosseiros. Não havia nem o desenho do queixo ou olhar que fosse próprio, que revelasse algum dote superior. Era um olhar mortiço, redondo, pobre de expressões, a não ser de tristeza que não lhe era individual, mas nativa, de raça, e todo ele era gelatinoso, parecia não ter nervos. Aqui o narrador traz um pouco daquela mentalidade da época sobre as teorias racistas, teorias de raça. Mas o próprio Lima Barreto ele se opunha a essas ideias. Mas vamos lembrar que o Floriano Peixoto era caboclo, então ele era um mestiço, não era um homem branco. E se tu der um Google aí, tu vai achar várias imagens do Floriano Peixoto esbranquiçado, embranquecido, como já fizeram com o próprio Lima Barreto, como já foi feito com Machado de Assis, foi feito com Castro Alves, com Gonçalves Dias. Essa descrição se torna racista no momento em que ele diz: não era uma tristeza individual, mas era uma tristeza nativa e de raça. Era um olhar mortiço, redondo, pobre de expressões. Porque é um cara que não entende do que está fazendo. Ele simplesmente quer o poder. E nisso eles se agarram a esse sentimento nacionalista, esse ufanismo, esse sentimento político, de fazer político, que na verdade é completamente preconceituoso, que exclui todos os próprios brasileiros que pensam diferente deles, podem, de certa forma, apontar os erros do seu governo, como foi o que fez o Policarpo Quaresma. Esse memorial que ele escreve sobre como melhorar, né? Memorial que ia entregar a Floriano, nele expunham-se as medidas necessárias para o levantamento da agricultura e mostravam-se todos os entraves oriundos da grande propriedade, das exações fiscais, da carestia de fretes, da estreiteza dos mercados e das violências políticas. Então, assim, o Quaresma ele simplesmente denunciou os crimes cometidos pelo governo. E é óbvio que o governo, nesse sentido, precisa tirar o Policarpo do seu caminho, porque esse cara começou a atrapalhar. Esse cara é como se fosse a saúva da plantação do Floriano Peixoto. Está devastando, ou está querendo, tem essas intenções. Na verdade, não tem essas intenções, né? Até aquele momento ali, ele não estava vendo o quão truculento que era o governo do Marechal Floriano Peixoto.
Ele começa a enxergar isso depois que o Floriano Peixoto inclui ele num batalhão como o carcereiro. E o perfil do Quaresma, desde o primeiro capítulo, a primeira linha, o Quaresma não tem esse perfil. Apesar dele trabalhar no arsenal de guerra, ele não era um homem belicoso. E aí vai colocar esse cara lá dentro da cadeia, da prisão, que também já é uma forma de colocar esse cara longe simplesmente por discordarem ou representarem uma ameaça ao governo. É sobre essas forças dominantes que o Quaresma acaba se deparando, principalmente quando ele é provocado e colocado nessa posição de carcereiro. E ele não se entrega, ele não se curva, ele não aceita, simplesmente não aceita estar nessa posição. E conforme o Santiago está dizendo aqui, um dos maiores problemas que o Policarpo Quaresma acabou engendrando para ele mesmo foram os caminhos idealizados que ele seguiu. Toda essa idealização é que foi o grande problema do Quaresma. Como eu acho que eu já disse antes, eu posso estar sendo um pouco repetitiva. Eu acho que o que fica pra gente em relação a esse triste fim é justamente essa marginalização que ele sofre, essa violência que ele sofre por ele pensar diferente. Mesmo que o pensamento dele seja muito idealizado, porque já é um princípio de mudança. É claro que a gente teria que repensar essa noção reformista, essa noção conservadora, essa noção mais imperialista, essa perspectiva mais talvez absolutista, que de certa forma pensar numa reforma de um país sem considerar as pessoas daquele país, o que elas pensam, sem saber sobre as pessoas, as necessidades. Ele fez tudo aquilo que ele idealizou, foi à base dos livros e a partir das experiências dele, mas e as outras pessoas, né? Porque quando ele entrou em contato com aquela ex-escrava, ele não se sensibilizou pela mulher em si, pela vida que ela passou e que ela ainda passava, as necessidades que talvez ela estivesse passando. Então, o Quaresma ainda precisava abrir os olhos para essa realidade. E aqui eu acho que o romance também faz essa crítica à realidade. Não adianta a gente ser um filósofo, um pensador de gabinete, de escritório, de biblioteca. A gente precisa agir, mas olhar para as pessoas e olhar a realidade do país como ela é. Ou seja, quer fazer essa política mesmo, vai ter que enfrentar esses homens vulgares. E aí a sensação que eu tenho é que o narrador tá colocando essas coisas pra gente. Assim. Então, precisa ter um enfrentamento, mas não com essa idealização, com o pé no chão, com a leitura da realidade mesmo, e enfrentar esses homens vulgares, essas forças dominantes que impedem realmente que a gente, como brasileiro, ou mesmo como um político que busca fazer o correto, né, impedem que essas pessoas, enfim, cheguem ao poder e que façam as mudanças necessárias, né. E aí eu não sei, assim, eu nem sei se seria no caso assim, Floriano Peixoto e os presidentes militares não queriam a evolução do país, sabe? Eu acho que eles nem estavam, realmente, eles não estavam nem se importando com isso. O que eles queriam era estar no poder, simples assim. Eles queriam estar no poder e ter o benefício de tudo isso. E manter essa ordem e esse progresso de superioridade que eles consideravam importante. E aí, gostou do vídeo? Não esquece de conferir a primeira parte, caso tu ainda não tenha assistido. Ela já está linkada na descrição. Curte, comenta o que tu achou e se inscreve no canal. Se tu gostou da minha caneca do Machado de Assis e quer ter uma também, acesse o site da Verso Livre, www.versolivreoficial.com.br, e aproveita para conferir todos os itens com variadas estampas literárias. São camisetas, bonés, babylongs, eco bags e muitas, muitas xícaras. E até o próximo vídeo!